E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais uma aula, bem-vindos para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica. Aqui você aprende mais sobre como analisar gráfico de uma forma correta, entendendo cada detalhe do ativo. Para você que está chegando agora, já se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para não ficar de fora. Acabei de fazer uma entradinha aqui, pessoal, de venda, seguindo a movimentação técnica. Eu fiz uma entrada de venda no fechamento do candle. Depois eu peguei mais duas taxas um pouco mais acima ali, que voltou um pequeno pullback ali na região. Qual é a ideia ali do gráfico? Como a gente vê que o gráfico já chegou na sua tendência de alta lá em cima, foi buscar um ponto de liquidez lá no passado, aquele ponto de liquidez do módulo 12, ele acaba indo buscar lá em cima a movimentação. Por isso que eu fiz a venda ali, ó. Fechou, não pegou as três taxas, mas vamos ver se ele pega agora. No fim, pegou uma taxa só. Vamos ver se ele pega mais uma entrada de venda, né? Então aqui, ó, eu entrei com três taxas, acabou fechando duas para uma. Então pegamos um movimento aqui. E aqui já entrando vendido, uma taxa só novamente. E a movimentação técnica, ó. A expectativa é venda, como eu havia falado para vocês. Então vamos aguardar o preço, fazer a movimentação. Qual é o grande detalhe aqui, pessoal? Você esperar o gráfico fazer o movimento. Então, todas as vezes que o gráfico faz a movimentação técnica correta, o que você tem que fazer com o gráfico? Você tem que agir conforme o gráfico age. Então, mesmo naquela entrada primeiro, que eu entrei com três taxas, que eu entrei com uma taxa primeira que a outra, fazendo a movimentação, é só aguardar, tá lá, fechou. É só aguardar a movimentação técnica acontecer para a gente trabalhar o movimento. Ó. Então, a primeira movimentação eu entrei com três taxas, né? Só que uma foi primeira que a outra, acabou não sendo computada, né? Negativa, 2 para 1 ficamos uma taxa positiva, então. E aqui já entrei com uma taxa mesmo dentro da movimentação técnica. Deixa eu ver se tiver mais uma oportunidade aqui. Deixa eu abrir. Se tiver mais uma oportunidade, a gente trabalha. Se não, eu encerro essa sessão nessas duas oportunidades mesmo. Vamos ver o que o gráfico tem a nos oferecer. Então, nós temos uma movimentação técnica muito interessante aqui. Preço chegando na região. Ó. O que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho aqui ó, uma movimentação técnica, como eu falei para vocês, de baixa. Qual é a expectativa do gráfico? A expectativa do gráfico, pessoal, é ser vendido, tá? A expectativa do gráfico é ser vendido. Agora, como que eu sei que o gráfico ele pode buscar uma região mais abaixo ou mais acima? Não dá para saber. Não é que não dá para saber. Eu preciso esperar os padrões de velas fazerem os movimentos. Por exemplo, o Jonathan, ó, tá vendo essa região aqui ontem que eu te expliquei? Tirando uma dúvida aqui para um aluno, ó. Essa aqui é a região de 50%, correto? Concorda comigo? Por que eu não continuei o movimento? Por que eu não corrigi o movimento? Porque fez um padrão de vela arame aqui, ó. E, na verdade, como eu estou vendido neste movimento, talvez ele não teria força porque ele não apresenta volume para eu subir com ele. Então, nessa expectativa de 50%, porque aqui ó, eu tenho 100% da movimentação, eu tenho que esperar o gráfico fazer um movimento. Então, é viável você esperar o gráfico trabalhar uma movimentação técnica a favor daquilo que você busca, do que simplesmente você arriscar um trade numa movimentação que não vai ter lógica alguma. Conseguiu entender? Então, eu preciso esperar o preço fazer uma movimentação técnica que tenha uma certa lógica na movimentação para depois eu pensar numa venda ou eu pensar numa compra. Então, o gráfico ele vai funcionando desta forma. Eu tenho que criar essa expectativa. Que expectativa? Uma expectativa técnica. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho a mesma coisa que eu tenho no gráfico macro, eu tenho no gráfico micro. Ó. Eu tenho regiões de 50% e 100% da movimentação.
Então, dentro do que o gráfico apresentar para mim aqui, eu tenho uma possibilidade de venda ou de compra. Mas é necessário eu esperar ver o que vai acontecer. Se o gráfico apresentar para mim uma oportunidade de venda, eu vou vender. Se o gráfico apresentar para mim uma oportunidade de compra, eu vou comprar. Por quê? Porque eu estou numa região de pullback. Eu estou numa região de 50%. Aí tem muita gente que fala assim: ah, mas OB é complicado, porque OB é muito rápido, OB é scalp, OB é aquilo. Gente, pessoal não sabe fazer dinheiro com OB. A verdade é essa, por isso que tem as críticas, entendeu? Eu estou explicando para você, eu estou mostrando para você, eu estou marcando para você e estou fazendo minha entrada. Por que que eu continuei uma venda ali nessa micro região dentro de uma macro? Porque quando o preço chegou ali na região de 50%, ele apresentou um padrão de vela mostrando a continuidade do movimento. Então, o padrão de vela ali, pessoal, ele é uma figura sine qua non para uma execução de ordem. Por quê? Porque é o price action, é a ação do preço. Tá lá, ó. Entrada linda, 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 linda. Tá vendo? Então, o que que acontece? Tem gente que fala demais e conhece de menos. Você conhece essa história? E no trade é assim, o nosso único inimigo no trade que a gente tem é aquela pessoa que a gente vê pelo espelho de manhã e olha lá no espelho, cara a cara. Essa é a única pessoa que a gente tem de inimigo, que somos nós mesmos. É aquela velha história, entender o gráfico como ele é e fazer o que tem que ser feito, com técnica, executando com maestria. Então, olha só, no mesmo movimento, ó, vamos lá, no mesmo movimento técnico, eu fiz uma venda aqui com 3 taxas, pena que ele não continuou, porque tinha regiões aqui travando o movimento, acabou ficando 2 para 1. Depois, eu continuo a venda após pullback de movimento, e agora eu continuo a venda também após pullback de movimento. Por quê? Porque o movimento está vendido, pessoal. O movimento está vendido antes do movimento de 50% aqui do canal lateral. Mas eu vou explicar certinho, talvez você não tenha entendido nada da explicação, mas eu vou te explicar certinho. A vela é importantíssima para você tomar uma decisão ali na região, e eu vou mostrar para você. Antes disso, eu tenho um e-book aqui justamente sobre velas, né, ou padrões de velas, para você baixar, onde eu falo em 36 páginas sobre os 16 padrões de velas que mais acontecem no dia a dia. Você pode baixar aí de forma gratuita. Ele fica lá no meu canal do Telegram. Então, aqui no YouTube, você pode vir aqui na descrição do meu canal ou abaixo de qualquer videoaula e procurar tanto a aula de Forex, aula de OB e procurar aqui ó, pelo canal do Telegram. No canal do Telegram, você vai ver aqui uma mensagem fixada, você vai clicar sobre ela, vai abrir 2 links e aí você faz seu download. Aí mais de 30 mil pessoas já baixaram. Aqui dentro, além das aulas que eu sigo todos os dias, você vai ver resultados de alunos, ó, como o Francisco aqui batendo meta, altamente lucrativo. Aqui você vê também o César ó, batendo meta, fazendo uma revisão no curso, e olha que sequência linda. Aqui você vê o Nicolas ó, batendo meta, o Nicolas utilizando a ferramenta Hunter. Lá no módulo 13 eu explico sobre ela, você queira fazer aquisição, é só entrar em contato que eu te explico como funciona. Aqui é o Antônio, né? O Antônio falando que ele se dá melhor fazendo as operações pelo celular do que pelo computador em si. Então, cada um tem sua forma, seu jeito. Então, ele deixa todo um testemunho aqui, batendo sua meta. Aqui você vê o Kleber também, ó, batendo meta, análise gráfica, seguindo o plano. Aqui o Marcos, ó, o Marcos faz a entrada com o indicador Hunter, sem o indicador Hunter. É isso aí, Marcos. Batendo sua meta. Ontem, pessoal, eu subi a aula de Forex e OB junto, tá? Em vez de colocar hoje para a hora do almoço de hoje na terça-feira, eu subi junto com a aula de OB para fazer um teste para ver se vocês conseguem assistir com mais clareza, né? Aí podendo assistir uma e depois assistir outra, depois vocês me falam o que vocês acharam. É melhor assim, subir as aulas uma pertinha da outra na noite, melhor no dia seguinte. Depois vocês me falam. Mas ontem falei aqui no Forex sobre um pullback perfeito. Falei aqui um pouco sobre causa e ação do preço em OB. Aqui você vê o João ó, batendo meta.
Aqui você vê o Lucas, ó, no Forex, batendo sua meta, lindamente, fazendo o que tem que ser feito, né, Lucas? Meus parabéns, meta mais que batida. Thiago também batendo sua meta. William, aqui o Fernando, ó, utilizando o indicador Hunter também, batendo sua meta lindamente. Aqui é o Maurício, não falha minha memória, ele mesmo batendo meta. O André aqui, ó, 7-1, começando na conta real agora. Nicolas também, ó, utilizando indicador, batendo meta. William também aqui, ó, e assim por diante, pessoal, tá? E mais as aulas que eu subo aí. Então você pode acompanhar. Pode me acompanhar também no Instagram. Aqui você vê tiers com resultados de alunos. O Linktree aqui no Instagram também você entra para ver as formas de pagamento do treinamento, fazer parte do treinamento, o checkout. E a The Hunter, onde você pode ver resultados dos alunos. Dúvidas sobre treinamento, é só mandar uma mensagem para mim, tá bom? Segue aí, a gente tem uma meta, chegar até uns 10 mil seguidores até o fim do ano. Vamos ver se a gente consegue. O Linktree, esse Linktree aqui, né, no Instagram, onde você vê tanto o treinamento de OB como o Forex, meu WhatsApp e meu Telegram, onde você pode vir aprender a metodologia que ensina a lógica e a profundidade dos mercados. Bom, vamos lá então, desde a primeira entrada, ó, o que estava acontecendo aqui no gráfico? Ó, quando eu chego aqui no gráfico, eu tenho aqui uma movimentação técnica, onde eu tenho aqui, ó, meu suporte e minha resistência. Então eu tenho suporte e tenho também aqui, ó, resistência. E o que eu tenho no meio do caminho aqui? Eu tenho as movimentações de 50%, pessoal. Então eu tenho a região de equilíbrio. Eu mostro todo dia para vocês aqui, né? Eu tenho região de equilíbrio, que é a região de 50%. Enquanto aqui, ó, eu tenho 100% da movimentação, eu tenho 100% da movimentação. O que eu percebo quando eu chego aqui? Essa tendência aqui, ó, de alta, ela praticamente, ó, ela está sendo quebrada. A linha de referência aqui, ó, está perdendo força. E o preço está buscando a máxima da região de 50%. Ah, Cadu, significa que vai ter aqui uma reversão total da tendência? Nem sempre. Ela pode apenas reverter até a máxima de 50% para continuar a movimentação. Porque aqui em OB, como a gente opera micro-regiões, a gente tem que entender o que a macro está fazendo para fazer na micro também. Então, da mesma forma como entendo que essa linha de referência foi rompida, uma nova linha de referência de baixa surge. E eu consigo, então, fazer as operações dentro deste grande canal de alta, fazendo minhas operações de baixa aqui na movimentação. Para isso, eu tenho que prestar atenção no quê? Nas velas. Então, quando o preço faz essa movimentação quebrando a linha de referência, eu já tenho um movimento de venda aqui. Então, após esse engolfo, o que eu faço? Eu faço uma entradinha de venda, o preço começa a voltar um pouquinho ali em um pullback, eu pego duas vendas novamente. E aqui, muito próximo, ó, tem uma regiãozinha de suporte, muito próximo. Então, o que acontece? O preço acaba fazendo um pullback ali. Mas, porém, contudo, todavia, como eu soltei as taxas separadas, né? Vendi a primeira depois, vendi as outras duas no pullback da própria vela, saí positivo, 2 para 1, um positivaço ali. Como ela faz esse pullback, eu estou nesta venda, nesta micro de baixa, fechou o pullback, vendo lindamente, ó, fez padrão de vela, pullback, vendo novamente, e assim uma entrada linda. O que acontece dentro deste mercado? Além do movimento macro que vocês viram eu marcando, eu tenho um movimento micro. Então, eu estou trabalhando movimento micro, pessoal, tá? Eu estou trabalhando movimento micro dentro do macro. Então, como eu tenho aqui, ó, região de resistência, aqui uma possível resistência e aqui um suporte. Eu aguardo o pullback deste movimento chegar aqui, espero um padrão de vela e aqui eu executo a ordem vendendo mais uma vez na região. Poderia vender após esta vela aqui, de fraqueza e decisão na região, ou após o fechamento desta vela de baixa, porque eu vendi no padrão de 2 velas, mas eu poderia vender no padrão de 3 velas. E aí no treinamento eu explico tudo certinho sobre isso, já falei aqui no canal sobre esse padrão de vela. Então eu posso fazer uma entrada de risco no fechamento de 2 padrões ou uma entrada
uma entrada de confirmação após padrão de 3 velas. Então, isso, pessoal, faz parte de uma análise, tá? Eu identificar aqui qual que é a vela, aqui ó, qual que é a vela que vai dar ensejo a eu fazer essa entrada. Então, essa vela, ela precisa demonstrar para mim que se eu estou trabalhando essa movimentação de baixa, por que que eu estou trabalhando a movimentação de baixa? Se ainda você não entendeu. Porque, ó, ela foi rompida, a linha de referência da tendência de alta foi rompida, pessoal. Quem comanda a movimentação agora aqui, ó, é o movimento de baixo. Por isso as vendas, por isso o movimento de venda aqui na região. Ah, Cadu, mas eu não poderia ter comprado aqui nessa movimentação de pullback, ó. Eu não poderia ter comprado nessa região? Poderia sim, não tem problema algum. Mas eu prefiro estar a favor da movimentação técnica. Se vai ser uma reversão de tendência, a gente só vai saber quando assim a tendência eu fizer. Mas eu posso trabalhar, como eu tinha mostrado para vocês, esta tendência de baixa neste primeiro movimento aqui de 50%. Depois, se esse movimento se manter acima dos 50 e romper esse topo, significa que a macro vai continuar subindo. Mas, como diriam nossos amigos gaúchos, né? Mas, porém, contudo, todavia, a gente só vai saber depois que o movimento acontecer. É isso que eu quero que vocês entendam. Ser um trader não é ser um adivinho. Ser um trader é analisar graficamente o que o preço está fazendo dentro da região, entendendo a causalidade da movimentação para se continuar um trade, seja comprado ou vendido. Então, este padrão de vela aqui, pessoal, é de suma importância a gente continuar um movimento após um padrão de vela e entender o padrão de vela. Tanto é que eu fiz a venda após esse padrão de vela. Ele acabou fazendo pullback. Eu fiz o que? Venda após padrão de vela, após pullback. Depois eu esperei aqui, ó, padrão de vela, venda novamente. Tudo isso dentro de onde? Ó? Dentro deste canal. Aliando contextualização, região bem definida, tendência, padrão de vela e fluxo ali do volume. Tá? Tanto é que você vê quando eu vendo aqui, eu acabo ficando 2-1 naquelas 3 taxas. Ó. Eu tenho vela, eu tenho região, eu tenho volume, eu tenho tudo para fazer a movimentação. Assim como eu tive aqui também, ó. Eu tenho volume para fazer a movimentação de venda. Assim, ó, como aqui também, ó, eu tenho volume para fazer a movimentação de venda. Poxa, Cadu, então por que que aqui nessa primeira que fechou 2-1 aqui, por que que ela não continuou? Uma que tem regiões lá no passado, aqui ó, que podem fazer esse travamento na movimentação. E outra, não sei se você percebeu que entrou uma certa volatilidade ali no movimento. E eu sempre falo para vocês, quando o gráfico está muito volátil, como eu identifico um gráfico volátil? É só olhar ver se tem doji naquele tempo gráfico que você está trabalhando. Olha só quanto doji ali. Ah, Cadu, então significa que esse gráfico tem uma certa volatilidade? Sim, significa que ele pode ter uma certa dificuldade em fechamentos de canais, tá? Ah, então quer dizer que quando eu abro o gráfico, todos têm um doji desse, eu não vou operar nada, porque... Não, pessoal, calma. Isso é para você entender que existe isso no gráfico. Não significa que só por causa disso você não vai operar. Lá no treinamento eu ensino passo a passo todos os detalhes, até chegar nos padrões de velas para você entender o que eu estou falando. Então, é um jogo de quebra-cabeça onde você vai entender o fechamento desse quebra-cabeça para saber se você está apto a fazer uma venda ou uma compra. É simples assim. Você precisa aguardar os movimentos acontecerem para você agir de forma correta. Conseguiu entender? Conseguiu compreender? Você que chegou no canal até agora, por gentileza, se inscreve, ative o sininho de notificações, né? Faça parte aí do canal, deixe seu like, clique em ripar, tudo isso vai ajudar o canal. Mais de 40% das pessoas, olha só um dado que eu vou falar para você, mais de 40% das pessoas que assistem a aula não deixam like. Mais de 70% das pessoas que assistem a aula não se inscrevem no canal e não comentam. É um dado triste, né, pessoal? Porque eu estou todo dia aqui trazendo conhecimento para vocês, com amor e carinho. A única coisa que eu peço é que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações.
deixe o seu reply, tá bom? Para você que quer fazer parte do treinamento, quer aprender de verdade, quer fazer parte da área do aluno exclusiva para os estudos, onde eu lá ensino aprofundadamente o que você tem que aprender, tendo suporte diretamente comigo, pessoal. Você pode tirar suas dúvidas pela área do aluno ou diretamente no WhatsApp comigo. É isso que faz a grande diferença no seu caminhar. Será muito bem-vindo, é um valor irrisório, irrisório. Você que não assistiu a aula ontem de Forex, eu subi ontem com o OB, tá lá também a aula de Forex já desde de ontem, né? Subi junto as duas aulas, fazendo um teste para ver o que vocês acham. Se é legal assim eu subir ao mesmo tempo, quando tiver aula de Forex, ou não, tá bom? Espero a colaboração de vocês aí. Não esqueça, tá? Ah, você também que quer fazer a aquisição do indicador, é só entrar em contato. Passa o valor, forma de pagamento, também é um valor irrisório, pessoal. Pelo conhecimento e por ser um indicador apropriado e desenvolvido para a técnica, né? Não é que a técnica que eu ensino, ela é minha. Não, a análise gráfica existe há mais de 100 anos. Mas eu ensino você a aplicar de forma correta. Saber exatamente a forma de aplicar. E aí você pode ter os seus resultados também. Basta você sentar o bumbum na cadeira e estudar de forma correta, tá bom? Um beijo no coração, vou ficando por aqui. Um forte abraço e eu te vejo numa próxima aula, no próximo trade. Fui!